Olá, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com Sérgio Abranches. Eu vou vou convidá-lo aqui para participar. Um minutinho. Dado. Agora é só esperar o Sérgio entrar. Uso. Ei, Sérgio. Tudo bem? Certo, tá aqui um pouquinho, pronto, melhorou. Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Eu tô estreando um microfone novo. Olha que lindo. Melhor que aquele que põe no ouvido. E você fala É, aí, deixa eu ver da sua voz. tá boa. Eu Tá uso esse bom? microfone aqui. É, mas eu não tô aguentando mais trote de ficar no ouvido, não, Sérgio. O negócio tá. Eu tenho aquele negócio de cera. Outro dia eu fui pro hospital tirar cera. Um horror. Tá doido. Tudo bem? Tudo Esperando o bem. pessoal chegar aí, né? Nós entramos um pouquinho mais É, cedo, só por excesso de cuidado, porque esse negócio de começa na hora sempre dá uma coisinha, né? pois Então, Sérgio, o fone conectou. além do mais, esse troço de colocar no ouvido tem uma palavra que eu não gosto. Como é que chama? Earphone. Auricular. Eu não acho Auricular é. nenhuma graça na palavra auricular, entendeu? Não acho a mínima graça. Não precisa. Aqui, tá tudo bem? O que você está escrevendo aí, Sérgio? Você está me contando, está escrevendo um monte de coisa aí para várias revistas e jornais. Tá na temporada de publicações em homenagem ao bicentenário da independência, né? E aí, olha, um pouco de democracia e tal. Estou escrevendo dois artigos para duas revistas diferentes sobre essa coisa da democracia, da, da independência para cá, né? E estou escrevendo, além do livro que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo também uma. Estou começando a trabalhar num artigo conjunto com uma amiga minha, que é tecnóloga, especialista em inteligência artificial, sobre essa questão do algoritmo, né? O impacto do algoritmo na sociedade e como é que a gente pode estabelecer uma governança para os algoritmos. Você mexe com isso há tanto tempo, né, Sérgio? Essa coisa da. Ei, Otávio, bem-vindo. Oi, Otávio. Bem-vindo Você- mesmo. Olha, mas aí é uma coisa mais. Você tem que entrar numa coisa mais tecnológica mesmo, né? Você tem que entender melhor não só o algoritmo em si, mas os vários usos de algoritmo que você tem hoje na sociedade, né? Porque tem algoritmos e algoritmos, quer dizer, né? O algoritmo da Amazon tem uma função diferente do algoritmo do YouTube, por exemplo. E ambos são diferentes do algoritmo que é mais neutro, que comanda, por exemplo, funções em aplicativos de saúde, né, de educação e tal. Então, não é uma coisa simples, Mas se né? você recusar o cookie na entrada do site, adianta alguma coisa? É isso ali, nada, né? Não. O cookie ele só não permite que ele retenha a informação, mas ele lê a informação no fluxo. Por exemplo, no caso do Facebook, do Twitter, do Instagram, do TikTok, o algoritmo lê o fluxo e transforma isso num mega banco de dados e aí usa o, o resultado para o que quiser, né? Em geral, para nos induzir a não só nos deixar ver aquilo que a gente já gostou. Enfim, tem várias coisas aí. Isso é outro papo, né, Sérgio? Vamos fazer um papo sobre isso, interessantíssimo isso. Deixa eu aprender mais. Tá bom. Ó, hoje a proposta do Sérgio é conversar com a gente sobre a corrida Tarde. para a Câmara, né? Os artifícios, as artimanhas e tudo mais que está sendo bolado, manuseado, ou seja lá qual for o verbo, na Câmara com vistas à eleição e reeleição. Então, com a palavra certa. Não tem artifício nem artimanha, não. Tem estratégia mesmo e é uma estratégia aberta. Eu queria primeiro falar do por que a gente vai discutir Câmara, né? Tem outras coisas. A discussão tem a presidência. Hoje, por exemplo, o Alckmin se filiou
ao Partido Socialista Brasileiro. Ele fez um discurso em que já deixou claro que ele é, de fato, o nome a ser indicado para vice da chapa do Lula. Mas, mas o problema é o seguinte, é que esse ano nós vamos ter duas eleições fundamentais para o futuro da democracia e para a governabilidade no Brasil. A eleição para presidente, que está em jogo é a questão democrática, né? Todos esses governantes incidentais que conseguiram passar para o segundo mandato produziram uma enorme destruição na institucionalidade democrática. Né? Foi assim que o Orbán fez, foi assim que o Duda fez na Polônia, foi assim que o Putin fez ao longo dos períodos de reeleição dele, né? Então, isso aí essa é uma eleição fundamental. Mas aí tem uma outra eleição que é fundamental para a governabilidade, que é a eleição para a Câmara dos Deputados. Para a Câmara dos Deputados. Por que para a Câmara dos Deputados? Porque a eleição para a Câmara dos Deputados é a eleição proporcional. E para o Senado, esse ano, nós só vamos renovar um terço. Então, na verdade, a capacidade de mudar a composição da maioria no Senado é muito pequena. Mas, por outro lado, é o seguinte, o candidato a senador, ele é um candidato totalmente solitário. Ele faz a campanha, ganha os votos dele, são votos, em geral, independentes do voto para deputado, independentes do voto para governador e independentes do voto para presidente da República. O voto do deputado, não. O voto do deputado ele é diferente, porque ele segue algumas regras. Primeira regra, tem o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é um algoritmo, é um número que regula o piso mínimo de votos necessários para que o partido eleja o primeiro deputado e assim sucessivamente. E tem duas regras, uma que já está em operação há algum tempo, que é a cláusula de barreira ou a cláusula de desempenho, que estabelece um percentual mínimo de voto nacional e num determinado número de estados, para que o partido possa ter os privilégios de ser um partido com representação. Quantitativamente, quanto é isso, você sabe? Isso aí varia, porque é um percentual. Né? É um percentual dos votos. Mas, então, depende da quantidade de votos válidos que você tem na eleição. Agora, entrou em vigor esse ano, vai entrar em vigor para as eleições federais, a proibição de coligações proporcionais, que é o que está dando todo esse problema. Está dando problema essas tentativas de formar federações. É possível, por exemplo, que o PSOL e a Rede façam uma federação. Mesmo assim, ainda está com problemas, estão com dificuldade de fechar completamente o acordo. Mas, por exemplo, federação entre partidos grandes, partidos que têm interesses maiores nas eleições, nas políticas, na política estadual, tipo PT, PSDB, PSB, tipo PSDB, MDB, não vai acontecer. Eles tentaram criar esse artifício para burlar a coligação, a proibição da coligação proporcional, mas não deu certo, porque acabou que saiu uma regra que obriga a verticalizar. Você faz a federação, ela tem que valer horizontalmente, quer dizer, para todos os cargos, presidente, governador, senador, deputado, e tem que valer também verticalmente. Tem que valer para deputado estadual, para governador, né? E tem que valer ainda para as eleições, porque dura 4 anos a federação no mínimo. Ora, isso aí é impossível, porque o Brasil é um país que tem um grau de heterogeneidade estrutural histórica. A heterogeneidade estrutural do Brasil começa na colônia. O Brasil foi colonizado de uma forma heterogênea. E a exploração de determinadas vocações regionais, a distribuição de sesmarias, tudo isso foi produzindo uma especialização regional, econômico, político, né, e uma composição social que depois foi alterada com as migrações. Por exemplo, eu uma vez fiz um estudo sobre similitudes em todos os sistemas, em todas as dimensões, econômica, social, tal,
entre os estados brasileiros. É um programa estatístico que você pode reagrupar as unidades de acordo com similaridades estatísticas, né? Por exemplo, havia mais similitude entre os estados do Norte e os estados do Sul, Paraná e Santa Catarina, sobretudo, mas também um pouco o Rio Grande do Sul, do que com outros estados brasileiros e entre estados do próprio Norte. Por quê? Porque a migração do Sul para o Norte, que foi a migração que levou ao desmatamento, etc., é muito forte, né? Mesmo ali no Cerrado, na região do Cerrado, se você olhar, por exemplo, como é que chamam o município onde começa o Parque Grande Sertão Veredas? É um parque muito grande que protege uma boa parte da ecologia do romance Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, e que começa perto de Unai, em Minas Gerais, e aí anda na direção da fronteira com Goiás e na direção da fronteira com a Bahia. Chama Chapada Gaúcha, o município mineiro onde começa o Parque Grande Sertão Veredas. Entendeu? Nunca tinha feito Então, essa associação, não, apesar de sempre achar muito estranho. pois é. Mas você chega lá, é tudo gaúcho, é tudo migrante, veio do Rio Grande do Sul para plantar soja. Bom, essa diversificação, essa heterogeneidade, ela produz sistemas políticos regionais, estaduais, diferentes entre si. Então, é uma coisa que parece maluquice, mas é aquela coisa da matemática, né? O todo é maior do que a soma das partes. O todo, quer dizer, o nacional, a eleição nacional, ela é diferente das eleições estaduais. E o eleitor, quando ele pensa nacional, ele pensa diferente de quando ele pensa municipal e do que ele pensa estadual. Por isso é que alguns partidos praticamente são muito poderosos, por exemplo, na Câmara e no Senado, mas não têm a menor importância em determinados estados do Brasil, né? Então, por conta dessa diversificação estadual dos sistemas políticos brasileiros, a federação é impossível. Então, não deu certo. Então, o que vai acontecer nessa eleição? Vai acontecer coligação majoritária, ou seja, alianças, por exemplo, entre o PSB e o PSOL e o PT em torno da candidatura do Lula, né? Mas não vai ter a mesma aliança em torno das candidaturas para deputado e talvez nem para governador. Eles estão com problemas em Pernambuco, em Minas, etc. Agora, qual é o problema da... Pernambuco explodiu, né? Esse negócio da federação fez explodir a política de Pernambuco. Não é nem a federação, porque a federação já ficou fora de cogitação há muito tempo. A federação era impossível. O problema é a chapa mesmo, é a junção entre PT e PSB para apoiar o Lula. Então, a coligação proporcional ela permitia que os partidos pequenos pegassem a sobra da votação dos partidos grandes e conseguissem eleger alguns parlamentares. Proibida a coligação, o partido tem que conseguir atingir o quociente eleitoral por conta própria. E isso é muito difícil. Então, o que os partidos estão fazendo? Bom, os partidos que são mais programáticos, que têm mais consistência política, tipo o PSOL, tipo o próprio PSB, né? A rede está discutindo isso, mas ainda não tomou a decisão, também vai depender da federação entre a rede e o PSOL. Mas esses partidos, o que eles estão? PCdoB, eles estão fazendo o seguinte: eles estão pegando os seus políticos mais populares, que são bons de voto, que têm conseguido se eleger para a Câmara, para o Senado, etc., e vão transformá-los em candidatos a deputados federais, para poder aumentar a bancada, para poder passar a cláusula de barreira. Por isso é que o Boulos abandonou a candidatura ao governo do Estado de São Paulo e vai se candidatar não a senador, mas a deputado federal. Porque aí o Boulos, como ele vai ter uma votação muito expressiva, ele vai produzir sobra para eleger deputados que têm menos voto.
É o efeito que a gente chamava de cacareco, que agora depois passou a ser efeito Enéas. Né? Quer dizer, você pega uma pessoa que consegue muito voto e ela elege candidatos, isso é um defeito até da fórmula de proporcionalidade brasileira, mas é a única forma que os partidos pequenos hoje têm de conseguir manter-se financiados, etc. Pega uma pessoa que tem muito voto, tipo Boulos, que não é nenhum Enéas, é um cara de muita consistência política, e aí ele vai ter uma eleição de alguns milhões de votos. O Ele Tiririca vai teve precisar, 2 milhões de votos, 1 milhão e 300 mil. ele vai precisar de sei lá, em São Paulo, deve dar uns 250 mil o quociente eleitoral, e o resto sobra. Então, esse resto vai eleger vários candidatos do PSOL em São Paulo. Então, o pessoal vai sair de São Paulo com uma bancada forte. A Heloísa Helena vai ser candidata a deputada federal, provavelmente pelo Rio de Janeiro. Estão querendo que a Marina fosse para São Paulo. Eu acho que é redundante, porque a Marina, se tem uma federação entre PSOL e Rede, a Marina não precisa de ir para São Paulo. Ela podia ser candidata em outro lugar para também puxar voto. Então, essa é a estratégia dos partidos que são partidos com consistência política. Partidos sem consistência política, eles fazem o quê? Pegam um Tiririca da vida, pega um Romário da vida, e até não estão fazendo isso, porque o Romário vai ser candidato a senador de novo no Rio. Não vai para. Imbatível pelas pesquisas. Não, partido pequeno no Brasil, com a hiperfragmentação que a gente tem, estou respondendo uma pergunta, não é bom, não é boa coisa. E aí é a segunda parte da minha opinião, por que essa eleição para deputado é tão importante. Porque o Brasil ficou ingovernável. Ele ficou ingovernável a partir do governo Dilma, quando ela precisou de 13, 14 partidos para fazer uma coalizão majoritária na Câmara, que perdeu depois, mas ela teve que fazer uma coalizão muito grande, muito heterogênea e sem nenhuma consistência política, totalmente oportunista. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de menos partidos, com mais consistência político e programática, de preferência, né, que possam dar ao presidente da República, seja ele de direita, de centro-esquerda ou de esquerda, sustentação a partir de uma coalizão majoritária, que tenha maioria, e que seja uma coalizão de poucos partidos. Né? Passando de 6 partidos numa coalizão, já não dá mais para administrar. E 6 já é demais. Quer dizer, o Fernando Henrique teve uma coalizão que foi a que funcionou melhor, ele tinha 3 partidos, na verdade. Ele tinha o PSDB, o MDB e o PFL. Na verdade, nessa ordem. É PSDB, PFL e MDB. Isso aí dava maioria para ele. Então, quando chegava um partido nanico que entrava na coalizão por oportunismo, tipo o PTB, que foi da coalizão do Fernando Henrique, não levava nada de importante. Né? Então, você precisa de ter uma coalizão consistente, coerente, para ter governabilidade, para poucos partidos na coalizão. O Lula, no primeiro mandato dele, teve uma coalizão de 5 partidos. Com 4 deles, ele conseguia fazer maioria. Foi um bom governo por causa disso. Foi um governo que tinha consistência política, porque tinha uma coalizão mais homogênea, né, com menos problemas. Os 2 partidos principais da coalizão do Lula eram o PT e o MDB. Né? Então, fica mais tranquilo para administrar e para fazer a governança de boa qualidade. Então, precisa de governabilidade. Então, essa eleição é fundamental, porque o Congresso, a Câmara de hoje, só tem partido nanico. Ela foi miniaturizada, as bancadas foram miniaturizadas. E aí o que acontece? Domina o Centrão. O Centrão domina quando não tem partido grande para compor maiorias que não precisam do Centrão. Ninguém quer o Centrão. Porque o Centrão significa, quando você aceita o Centrão, como o Bolsonaro fez, significa que você é refém dele. Né? Até você ver, a Michele Bolsonaro e o André Mendonça colocaram esse ministro evangélico lá na educação, para destruir a educação. Aí ele começa a distribuir dinheiro para bispo. Aí o que acontece? Ele não tem sustentação política, porque o Centrão quer o dinheiro para ele distribuir.
Entendeu? Tem evangélico no Centrão? Tem, mas não são os mesmos que estão lá apadrinhados pela Michelle Bolsonaro. Então, o Centrão só quer para ele, tá certo? Então, você precisa de aumentar o tamanho das bancadas. Então, dessa vez, é muito importante o voto para a Câmara dos Deputados, para poder fazer né, Certo. Agora, e o fundão? Bom, o fundão é o seguinte, não tem sistema de financiamento de campanha bom. É isso que eu te perguntar. Não existe no mundo nenhum, tá certo? Quer dizer, em alguns países da Europa, o financiamento de campanha é público, né? Tá, mas só uma pergunta anterior aí, só para ficar claro aí. Qual é o atual sistema de financiamento de campanha que vai valer nessa legislatura? Porque toda hora muda. Não, é o mesmo do ano passado, é o mesmo da eleição passada, é o fundo. Só que eles estão chamando de fundão porque ficou muito grande. Pois é, não, eu estou dizendo com relação a empresas privadas, pessoas físicas. Não Como é pode, que elas tudo podem proibido. participar? Não pode, né? Pessoa física pode doar. Não pode empresa. Só não pode doação de Eu queria empresa saber de se mudou pessoas alguma jurídicas. coisa nisso. Não, que não mudou, né? Não mudou. É o mesmo padrão. Só mudou o valor do fundão. Então, eu não estou confiante de que vai ter melhora nenhuma no Congresso, Otávio, pelo seguinte, porque depende da qualidade das candidaturas, né, e do voto. É claro que, por exemplo, os partidos podem montar uma estratégia. Por exemplo, o PSB. O PSB está montando uma estratégia em que ele vai enfatizar candidatos a governador e candidatos à Câmara dos Deputados. Essa é uma estratégia que a gente diria assim, ótima do ponto de vista do sistema político brasileiro, do sistema eleitoral brasileiro, porque há uma conexão, de fato, entre voto para governador e voto para deputado. O governador puxa voto para o deputado federal, mais do que um candidato a presidente, a não ser em situações atípicas como a do Bolsonaro. Então, uma estratégia, por exemplo, como a do PSB, de botar... ele vai dobrar o número de... Ele está com 8 ou 9 candidatos a governador. E botar os seus melhores quadros também para disputar a Câmara dos Deputados, pode produzir um aumento significativo da bancada do PSB, ou não, né? O que eu acho que pode acontecer é que vai diminuir a fragmentação, sabe, Otávio? Vai diminuir a fragmentação. Diminuindo a fragmentação, melhora as condições de governabilidade. Agora, o fundamental, na verdade, é ver qual é a correlação de forças entre os partidos não centrão. E olha, aí quando eu estou falando partido não centrão, eu estou falando inclusive partido de direita. Eu não estou fazendo nenhuma esquerda, eu estou pensando o seguinte: tem o centrão, que é um tipo de partido e de político que é predador, que é oportunista, que está em todos os governos e que só está lá para puxar recursos para os seus benefícios, para os seus financiadores e hoje com esse excesso de político evangélico também para as suas igrejas, né? E aí e o não centrão, quer dizer, na verdade a qualidade do Congresso vai depender da quantidade de deputados não centrão que se elegerão em relação à quantidade de deputados centrão. Certo. Uma pergunta. Com relação à legislação da distribuição do recurso, está valendo a lei da eleição passada, portanto, o PSL vai ficar com o maior pedaço? Vai, porque não tem jeito, né? Essa é uma regra ruim, porque é uma regra que, na verdade, traz para a eleição presente o resultado da eleição passada. Isso é muito ruim, isso oligarquiza e isso cristaliza, quer dizer, você dá uma vantagem, por exemplo, se é um partido como o PSL, que é um partido completamente incidental, tinha um deputado na legislatura pretérita, aí consegue fazer 52 deputados por conta dessa tipicidade da eleição de 2018 com o Bolsonaro. E aí vai levar a maior quantidade de grana, tá certo? Quer dizer, ele não tem nem gente para financiar. É isso que eu ia dizer, com a saída do Bolsonaro virou um Pois exatamente. dinheirão parado no partido que não funciona.
por isso que o Democratas, ex-PFL, fez uma federação com eles. Aliás, fez uma federação, não, eles fizeram um partido, né? Fundiram, né? Ainda não está completamente consolidado, mas estão fazendo a fusão porque o pessoal do Democratas, do PFL, que está querendo estar de olho no dinheiro do PSL, entendeu? Então, mas é assim, quer dizer, essa regra está ruim. Na verdade, eu acho que a gente pode evoluir para uma regra melhor no futuro se a gente tiver como efeito da proibição de coligações e da cláusula de barreira. A cláusula de barreira aumenta a cada eleição, né? Isso pode diminuir o número de partidos no Congresso. Ao diminuir o número de partidos na Câmara, sobretudo na Câmara, ao diminuir o número de partidos na Câmara, aí a gente pode evoluir, não no sentido de que aí sim é que a gente deve fazer, a gente deve fazer hoje, mas teremos condições políticas de ter uma regra de financiamento de campanha que seja igualitária. Quer dizer, todos os partidos que passaram pela cláusula de barreira e se elegeram, que tiverem bancadas eleitas, terão a mesma quantidade de dinheiro, independentemente do tamanho da bancada, para você nivelar o campo de batalha, né? Aí tem que mudar a lei, né? Não, claro, tem que mudar a lei. Mas a lei muda toda hora, né, Afonso? Essa daí do financiamento já mudou várias vezes. Atualização do status aí dessa eleição, no primeiro lugar, que eu sabe se lá o que mudou. O Otávio está perguntando a grandona aí o que ele falou. Hein? Possivelmente o Centrão diminua um pouco de tamanho. Seria possível pensar um Centrão menos voraz com o presidente da Câmara fora do Centrão? Olha, pode, e tem algumas articulações nessa direção. Será? Por exemplo, uma das articulações que estão sendo feitas em torno da aliança PT-PSB com o Alckmin na vice-presidência, e que resolveria eventualmente o problema de São Paulo, é que o França é candidato, né, e está bem nas pesquisas, e o Haddad também. E tem a possibilidade como o Haddad está na frente nas pesquisas e o Lula tem uma forte preferência pelo Haddad, está apoiando outros candidatos do PSB a governador para poder apoiar o Haddad, para que o PSB aceite tirar o França, eles estão tentando convencer o França a se candidatar a deputado, o que, de fato, aumentaria significativamente a bancada paulista do PSB, e, com isso, se formaria uma coalizão bastante forte na eventualidade de eleição do Lula para o França ser o presidente da Câmara no lugar do Lira. E aí, quer dizer, você teria claramente uma presidência da Câmara que não é centrão. Uma das coisas fundamentais, Otávio, com relação à presidência da Câmara, é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, hoje, ele é bolsonarista de raiz, né? Porque ele é o cara que administra o orçamento secreto, que é um dos maiores absurdos que já foram feitos na política orçamentária brasileira. Né? Então, essa mudança, quer dizer, o Centrão pode melhorar de qualidade. Ele já foi um pouco melhor, mas o ideal mesmo é você ter o Centrão fora do comando da Câmara dos Deputados. Sérgio, a Bia tem uma pergunta aqui. Bia Bracha, Sérgio, o que você acha do distrital misto? Não só no sentido de tornar o deputado mais próximo dos seus eleitores, mas também como forma de baratear a campanha. Pois é, o meu problema, Bia, é o seguinte: todo mundo que propõe os sistemas europeus, né, de voto distrital para o Brasil, etc., parte do suposto de que nós podemos ficar parecidos, né? O Brasil não é a Alemanha. O federalismo alemão tem poucos estados hoje, e é completamente diferente, porque ele tem um corpo de representantes dos estados que cuida da parte da gestão federativa, que não é que é o Bundesrat,
que não é eleito, na verdade, né? E tem o Bundestag, que é o parlamento que toma as decisões legislativas, etc. É um sistema completamente diferente, como também no Canadá, são poucos estados com muita independência, grandes, onde tem primeiro-ministro, né? Eu, outro dia estava numa reunião de politólogos e tinha um defendendo o parlamentarismo com voto distrital, e eu dizia, vem cá, mas o primeiro-ministro nos estados, na mão dessas assembleias legislativas que a gente tem aí, olha, eu acho que o voto proporcional é o voto mais democrático que tem. E o voto distrital é um voto que desrepresenta. Eu vou explicar por quê. Suponhamos um estado, um distrito, onde haja 4 candidatos que sejam mais ou menos parelhos. Cada um deles estão ali na casa dos 25% dos votos. Mas um vai fazer 26%. Esse que fizer 26% leva 100% da representação. Os outros 3 partidos que tiveram pertíssimo tiveram 25, 24, vão ficar sem representação. Então, o voto distrital ele desrepresenta, ele diminui o número de partidos no Congresso, mas ele também aumenta o número de eleitores, de cidadãos que não têm representação partidária, que não se veem representados, não veem o seu estado bem representado no parlamento. O voto proporcional permite que todo mundo meio que se sinta representado, né? Toda representação é imperfeita, mas a representação proporcional é menos imperfeita, é mais democrática do que a representação distrital. Sérgio, você já fez algum prognóstico em matéria de percentual do que será depois dessas eleições? Afonso, essa eleição como a de essa eleição é uma eleição que não dá para fazer previsões com ela, porque a gente não tem informação do passado para poder julgar. Ela vai ser uma eleição tão atípica quanto a eleição de 2018. Né? A eleição de 2018 rompeu com todo o sistema que elegia governo e oposição no Brasil desde 94, mas e por isso foi tão imprevisível, por isso que, né, a gente não conseguia muito fazer modelos prévios assim com tanta antecedência sobre o que aconteceria. Quem é que ia imaginar que o PT perderia para a outra direita e que o PSDB seria alijado da disputa, né? Que uma candidata forte como a Marina Silva, que teve 20% nas eleições anteriores, teria 1% na eleição de 2018. Quer dizer, todos os modelos foram desmontados. Agora é a mesma coisa, porque agora é uma eleição, o máximo que você pode dizer é que ela provavelmente será uma eleição plebiscitária em relação ao Bolsonaro. Vai ser o julgamento do governo Bolsonaro, né? Com uma forte componente econômica no voto. Isso provavelmente dá para prever. Mais do que isso, não dá. Né? E a eleição parlamentar, com a proibição de coligações, ela ficou completamente. Vai ser a primeira eleição sem coligação proporcional na história do Brasil. Tá certo? Quer dizer, então, é totalmente novidade. Ninguém sabe. Por isso é que os partidos estão meio perdidos nas suas estratégias, porque ninguém sabe o que vai dar. Isso que eu ia te perguntar. A grana que normalmente era utilizada na compra direta dos votos, em panfleto, e essa comunicação tradicional para convencer o eleitor, como é que você acha que vai funcionar dessa vez? Também ninguém sabe. Por exemplo, na eleição americana, que o Biden foi eleito, que teve aquela disputa intensa lá, pela Geórgia, né, para eleger senadores, etc., em que os democratas ganharam, a Alexandria Ocasio-Cortez fazia parte da comissão que montou a estratégia eleitoral do Partido Democrata. Por quê? Porque ela é uma jovem que nasceu na política digitalmente. Então, ela dizia o seguinte, poxa, o partido está com uma estratégia completamente errada, porque está gastando muito dinheiro com os métodos tradicionais e não está comprando publicidade no Facebook, né? Então, e ela dizia, olha, tem gente gastando $200 mil no Facebook e tem gente gastando $2 mil. O cara que gasta $200 mil vai ganhar. Então, ela montou uma estratégia digital para o Partido Democrata, fez muita diferença.
Mas a gente não sabe se aqui vai ser a mesma coisa. A gente não sabe se aqui a campanha digital vai ter o mesmo efeito que teve na eleição americana, e nem com as novas regras, de novo, a eleição atípica. Quando o Bolsonaro se elegeu, ele podia fazer tudo quanto era tipo de canalice no WhatsApp, que não tinha problema. Podia botar tudo quanto era mentira no Facebook, que não tinha problema. Agora tem. Todas as plataformas entraram em acordo com o TSE para combater fake news, etc. Vai ser 100%? Não vai, tá certo? Quer dizer, não tem como. Não tem como você... É claro que as plataformas, se elas quisessem para valer, elas podiam direcionar os seus algoritmos para, de fato, rifar todo tipo de mal feito de campanha, mas não vai ser assim. Mas vai melhorar muito. Vai dificultar muito a vida desses escritórios que foram criados só para impulsionar milhares de contas falsas no Instagram e no Facebook, no Twitter e no WhatsApp, né? A única incógnita é o TikTok, que aceitou algumas regras do TSE, mas não atendeu a todas, não. Está de novo o Alexandre de Moraes lá ameaçando, né? Mas vai ser diferente, sabe, Afonso? Quer dizer, na verdade, essa eleição vai ser uma eleição muito diferente das eleições anteriores também, né? No sentido de tudo. Como é que. E mesmo isso, você tem uma quantidade absurda de dinheiro para os partidos, com esse fundãozão que eles aprovaram aí. Como é que você vai distribuir essa grana? Vai gastar com o quê? Eu fico imaginando assim, como é que você vai distribuir? Vai enriquecer mais marqueteiro? Porque o que os caras faziam antes era isso. Ele dava muito dinheiro para o marqueteiro, por isso que tinha possibilidade de corrupção, porque a televisão é de graça. Nos Estados Unidos, 60% da verba de campanha, de publicidade de campanha, é para comprar tempo de televisão. Tem assessoria específica para dizer para o candidato onde, em que estado, em que distrito ele deve fazer um anúncio, porque custa muito caro. Então é tudo focalizado. Sabe? Tem 2 no máximo anúncios em rede nacional para candidato a presidente, porque é caríssimo. Aqui não, aqui você entendeu? Quer dizer, então, a custo de produção de campanha de televisão no Brasil, o que fica com a produtora, com o marqueteiro, é muito maior do que nos Estados Unidos. Muito maior que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a maior parte do dinheiro vai para as TVs. Então, é tudo diferente, sabe? A gente não sabe como é que vai funcionar. Você não acha que com o recrudescimento da pandemia vai, de certa forma, voltar aquela política de encontro, política de casa em casa, o político falando com as pessoas mais pessoalmente? Mas, Afonso, isso aí, na escala do eleitorado brasileiro, já não funciona. Isso aí funciona para vereador. Tá certo? Quer dizer, para a política nacional, para a campanha estadual e para presidente da República, o máximo que você pode fazer com o domicílio é pegar a amostra, a base de dados dos domicílios e fazer propaganda pelo correio focalizada. Mas a importância da prefeitura e dos vereadores agora vai ser redobrada nesse campo, na ausência do dinheiro. Mas não tem ausência de dinheiro, tem muito dinheiro. Tem a sobra de dinheiro. O que eles não sabem é como é que eles vão distribuir. Se vai ser tudo para a campanha presidencial, e como é que vai distribuir entre os majoritários e os proporcionais? Tem os partidos, sabe? Quer dizer, você bota uma montanha de dinheiro na mão do presidente do partido, é um problemaço também. Entendeu? É bom, mas é um problemaço também, porque o que ele faz com isso, né? A quantidade de pressão, diz, não, pô, aumenta para os deputados aqui e tal, quero mais dinheiro. Não. Ninguém sabe como é que vai ser, vai variar de partido para partido, entendeu? Tem muita discricionariedade envolvida aí. E pouco talento de campanha. O Brasil não é, como as campanhas no Brasil sempre foram meio marretadas e muito focadas na televisão. Pega, por exemplo, a pesquisa Quest de hoje, que saiu hoje, na Bahia. Tá? O que diz a pesquisa lá, do Felipe? O que diz a pesquisa lá? 60% dos entrevistados se informam na Bahia pela televisão. Faz a pesquisa em São Paulo para você ver.
muito menor o percentual. O percentual de gente que se informa pelas redes é maior. Maior. Né? Então vai variar de estado para estado também. E você tem que acertar a sua campanha de acordo com cada estado. Não vai ser fácil. Essa vai ser uma eleição muito complicada para todo mundo, para analista, para candidato e para marqueteiro. Para as urnas também, na hora que a coisa bater lá dentro também vai ser complicado. O resultado vai ser complicado. Eu espero que pelo menos seja um resultado a favor da governabilidade, entendeu? Porque do jeito que está, nós estamos caminhando para uma crise grave. Super grave. Se o Congresso voltar hiperfragmentado como ele está hoje, não tem estabilidade política possível. Ótimo. Então, te agradeço, como sempre. Já passamos mais do que a nossa hora aí. Muito obrigado por esse encontro semanal. Devia ser mais, todo mundo está reclamando aí. Tá? E passo a palavra para você encerrar, Serginho. Não, obrigado pelo pessoal aí por ficar, né? O Afonso fica fazendo pergunta, a gente passa dos 15 minutos muito. Uma vez por semana eu posso. A presença de todo mundo. E vamos até a semana que vem. Tá bom. Um beijo, Serginho. Obrigado. Viu? Tchau, gente. Até já.